né? Não é só comigo, mas com os outros professores também, ele não tá, ele grava e não permite acessar a gravação, ou melhor dizendo, né? Ele dá tipo um erro na gravação. Então, vamos ver como é que a equipe de TI vai resolver isso. Por isso que eu ainda não postei os vídeos no YouTube, tá? Porque eu nem consigo baixá-los. Vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Vocês estão vendo minha tela? Ok, sim. Ótimo. Também estou vendo. Bom, pessoal, qual que é o meu planejamento, tá? Como eu falei com vocês, eu gosto de trabalhar sempre assim, de forma que a gente consiga fazer um exercício preparativo para a prova, fazer uma aula de revisão, que a gente consiga falar um pouco a respeito, eu direcionar um pouco o estudo de vocês, mesmo porque, né, os alunos geralmente não têm, vocês estudam à noite, provavelmente trabalham durante o dia, né? E quem trabalha durante o dia tem esse desafio aí de estudar de madrugada ou nos finais de semana. Então, eu gosto que os alunos estudem de uma forma eficiente. Não fique estudando, por exemplo, itens que realmente você não vai utilizar com muita propriedade, tá? É sempre bom ler, é sempre bom estudar, etc. Se você tiver muito tempo, né? Por exemplo, se vocês tiverem muito tempo, tem um monte de artigo, livros que vocês podem ler, 300, 400, 500, 1000 páginas, 2000 páginas e tal. Assim, porém, gente, o tempo é muito curto e vocês também não vão ter tempo. Então não adianta nada eu passar um monte de conteúdo e vocês não conseguirem absorver. Então a ideia é que vocês consigam absorver e mais ainda consigam aplicar. Então na aula de hoje, o que a gente vai fazer? Nós vamos ver o resto do conteúdo do AVA. Eu vou mostrar para vocês, igual eu falei na aula passada, que a gente iria mandar uma manga lá para o porto de Nova York, tá? Então nós vamos fazer isso. Mas primeiro eu vou passar o conteúdo do AVA. Sobrando tempo, a gente manda a manga hoje. Se manda a manga hoje é ótimo. Se não sobrar tempo, aí a gente manda a manga no início da aula da próxima semana, que é a aula do exercício aí avaliativo. Esse exercício avaliativo, pessoal, que eu vou passar para vocês, é só para vocês entenderem também. Eu vou disponibilizar eles no dia 28, né? Nós vamos fazer juntos, tá bom? É nesse sentido mesmo, porque eu quero fazer o exercício com vocês, porque o propósito desse exercício é que vocês entendam as perguntas, que a gente discuta um pouco essas perguntas, entendeu? Então não adianta eu também passar um exercício para vocês fazerem lá e não souberem a resposta nem nada. Então eu quero que vocês saibam as respostas. E como a prova já é no dia 5, então eu só tenho dia 28 para fazer isso. Então no mesmo dia vocês vão fazer o exercício e também a gente vai corrigir esse exercício, ok? Tá bem tranquilo, tal. Então, vocês já sabem, sim, que é bem sem estresse mesmo, dia 28, que a gente vai fazer juntos. Porém, vocês precisam me mandar o exercício feito, porque eu vou pontuar com base no exercício que foi realizado. Então, vocês precisam estar presentes na aula para revisão, ok? Tá claro para todo mundo? E no dia da revisão, nós vamos fazer esse exercício avaliativo? Beleza. Ok. Beleza. Então, tá bom. Bom, agora então vamos lá para a aula lá, né? Falar o que a gente tem aqui. Então, nós vamos ver a sessão 2.1, 2.2, 2.3. São sessões muito breves, curtas mesmo, né? E é bem interessante também. Mesmo porque a gente vai aprender um conceito aqui, que é o conceito de payback, que é cashback ou payback, é o dinheiro que volta, né? Então, vamos lá. Começando aqui, né? Nessa unidade, na unidade 2, que é na aula de hoje, a gente vai ver os principais meios de transporte no contexto da logística, apresentam grande relevância pelo fato de serem responsáveis pelo deslocamento das cargas do ponto de origem até o ponto de destino. Começando aqui a nossa situação problema, a gente tem a Agrotrans
é responsável pelo deslocamento de grãos até o porto de Paranaguá. Isso aqui fica no Paraná, né, Paranaguá. Precisa modernizar a frota de veículos, sabendo que a empresa tem duas propostas. Peraí, Paraná, só para eu... Vamos só ter certeza aqui. É isso aí, na cidade do Paraná, o porto de Paranaguá, bem aqui, ó. Pés de Ilhas da Peça, Pontal do Paraná, etc. Vocês vão habilitando as pessoas. Ótimo, alguém está habilitando aí por mim. Então, ela tem duas propostas. A primeira delas é o seguinte: comprar 8 caminhões do tipo Bitrain, que com investimento à vista de 14,7 milhões gerarão um lucro mensal de 540 mil. Ou comprar 6 tremiões, que com investimento à vista de 18 milhões gerarão um lucro líquido mensal de 750 mil. A grande pergunta é, qual dos dois escolher? Né? Aí, pessoal, é muito simples aqui o cálculo. Alguém saberia me falar o que você faria para poder ver se vale a pena ou não um em detrimento do outro? Quem arrisca? Eu acho que terei que dividir, né, o valor do ganho mensal pelo valor investido para ver quanto tempo vai demorar para você ter lucro. Ter lucro? Mas o lucro já é mensal, não? Não, ter o lucro que eu falo, tirando o gasto seu de 18 milhões, por exemplo. Então vamos lá. Proposta 1. Você está me dizendo o seguinte: proposta 1 e proposta 2. Aqui é o investimento e aqui é o lucro mensal. Certo? Aí você falou o seguinte: eu deveria pegar os 14.796 milhões. Deixa eu ajudar aqui, né? E aqui os 18 milhões. Eu pego aqui 540 mil na proposta 1. Proposta 2, 750 mil. O que você faria, que você falou? Eu pegaria o lucro mensal, ou pegaria o investimento e dividia pelo lucro. Pegar os 14,7 milhões, que aí seria que isso daí é o tempo que você vai ter, demorar para ter o retorno do seu dinheiro investido. Sabia que o nome desse termo significa payback? Agora eu tô sabendo. Quem que falou, gente? Investimento se paga, né? Quem que falou aqui? Quem que estava Fábio. conversando comigo? Fábio Fernandes? Isso. Ganhou 300 pontos extras, viu? Por essa explicação. Certíssimo. Qual que é o Obrigado. raciocínio? É justamente este, gente. O payback é quanto tempo leva para o dinheiro retornar para o seu dono, tá? Para aquele que investiu. Aqui na primeira proposta, que é a proposta aqui, lembrando aqui, ó, do nosso Bitframe, e aqui é a proposta do Tremião. Ok? Vai na aula de transporte, eu vou mostrar para vocês os dois, o que cada um é as diferenças. Eu até comentei na aula passada. O Bitrem, ele dá um retorno em 27 meses e o Treminhão em 24. A diferença entre eles é de 3 meses. Então, se for analisar só pelo retorno, o Treminhão, que é o P2, né, proposta 2, ela é mais interessante. Ela gera um lucro maior, mas ela leva uma quantidade de meses menor. Porém, a gente tem que sempre lembrar o seguinte: a empresa pode não ter todo esse dinheiro para poder investir, né? Afinal, são 3 milhões de delta. Então, o que eu estou querendo dizer? Ainda que o Treminhão dê um retorno mais rápido, vai depender de uma análise organizacional de qual dos dois investimentos você vai fazer, porque talvez a empresa não tenha condição de arcar com 18.
Tá claro? Então, assim, a gente tem que fazer esses cálculos e a gente tem que colocar na balança. Não é simplesmente, porque o retorno foi mais rápido, eu escolho esse. Não. Se você tiver o dinheiro em caixa para os dois, ótimo, ok. O retorno de 24 meses é muito mais atraente, né? Muito mais atrativo. Então, esse tipo de payback esse tipo de retorno chama payback, tá, gente? Esse cálculo é o cálculo do retorno. Agora, existe o payback atualizado, que você desconta no lucro mensal, por exemplo, dos fluxos futuros, você desconta a taxa de mercado, tá? Que é trazer para o valor presente, mas isso aí é outra disciplina. Eu ensino isso lá em matemática financeira, administração financeira, que não é o caso. Aqui é o payback simples mesmo. Esse tipo de payback é chamado de payback simples, que aí você só divide. Ok? Aí, o Fábio, cadê o Fábio? Cadê o Fábio? Deixa eu ver o Fábio. Ó, Fábio Fernandes, né? Isso. Deixa eu anotar aqui. É, senão eu vou acabar esquecendo seus pontos aqui. Não pode, não. Pode esquecer não, né? Pelo amor de Deus. Esse ponto extra vale só para o primeiro bimestre, tá? Beleza. Aí, por exemplo, se você tirar 700, vamos supor aí, isso aí depois já entendeu, 700 pontos no primeiro bimestre, aí no segundo já é outra história, aí você vai ter que lutar para fazer mais 300. Então, vamos lá. Bom, vamos lá. Ok, vocês entenderam o raciocínio? É bem simples o raciocínio, não é difícil, mas tem um termo chamado payback, e eu espero, muito sinceramente, que vocês não esqueçam desse termo aqui, porque é amplamente dito, tá? No mundo dos negócios. Qual que é a taxa de retorno? Qual que é o payback? É a mesma coisa, tá? Assim como o conceito de payback, a gente tem o conceito de valor presente líquido, VPL, tá? Que é muito comum, ou NPV em inglês, Net Present Value, ok? Quando a gente justamente faz o cálculo do valor presente líquido, tem uma forma específica para analisar os investimentos, mas vamos ficar no payback apenas. Bom, esse esforço está sendo, então, para sensibilizar os investidores a Money Investments, que pretendem adquirir 51% de participação na Agrotrans, desde que o prazo de retorno para investimento nos veículos não seja superior a 25 meses. Aqui, ó, já está... olha a situação problema, né? Ele só admite investir se o prazo não for 25 meses, então ficaria com um treminhão. E aí, ao final da sessão, a gente vai entender, então, como analista logístico da Money Investment toma a decisão. Algumas das opções apresentadas pela Agrotrans têm prazo de retorno sobre investimento inferior a 25 meses? Nós já fizemos, tem sim, é treminhão. E aí, para compreensão, então, da situação problema, a gente vai aprender a interpretar a situação problema, ter conhecimento dos modelos de caminhões e conhecer o cálculo matemático do retorno sobre investimentos, que eu já até mostrei para vocês aqui na prática. É lógico que esse cálculo vai estar na prova. O transporte rodoviário representa 76% de toda a carga transportada no Brasil. Apesar de sua relevância, ele é obrigado a conviver com problemas de infraestrutura, pois o Brasil, país com dimensões continentais, tem aproximadamente 1,7 1 milhão e 700 mil quilômetros de estradas, das quais apenas 212 mil são asfaltadas. Então a gente olha que boa parte é estrada de chão mesmo, né? Poeira, terra e barro, quando chove, no caso. Como o interesse do setor público e privado na revitalização das ferrovias, com este interesse, as empresas de transporte rodoviário passaram a investir em caminhões com modelos semelhantes aos trens. Interessante, né? O que aconteceu? Existia uma fase, a partir da década de 90, mais precisamente após o governo Fernando Collor de Mello, no governo Fernando Collor de Mello, em 1992, que houve um processo de desestatização, tá, das ferrovias. E aí o setor privado começou a investir pesado nisso aí. Logo, os caminhões eles foram
né, foi incorporado ao conceito do caminhão, foi desenvolvido modelos mais próximos aos modelos de trem. Por isso que a gente vai lá, tem o bitrem, né, tem o treminhão, o tritrem, então tem caminhões desse tipo aí. O bitrem, por exemplo, tem capacidade total de transporte na magnitude de 57 toneladas, é muita coisa. O tritrem, por exemplo, ele transporta 74 toneladas, porque tem mais eixos, tá? Isso aí é nítido aqui, né? A capacidade de carga. Porém, você não vai colocar um tritrem dentro de uma cidade, né? Uma cidade urbanizada, etc. Por isso que o tritrem é muito colocado, a gente utiliza para transportar em longas distâncias cargas consolidadas, o máximo possível, do fornecedor de um CD para outro CD, tá? Ou para uma fábrica específica que precisa de uma quantidade de itens muito grande. E aí no setor de transporte de cargas, então, se esses aqui é mais para longa distância, né? Esses bichinhos pequenininhos aqui, ó, que são chamados VUCs, eles são para dentro da cidade. Então, no setor de transporte de cargas, existem muitas particularidades. No caso de coletas e distribuição, no setor urbano são utilizados veículos com modelo VUC, VUC, com capacidade de transportar até 3 toneladas. É aqueles carrinhos menorzinhos que a gente vê aí, tem um da Toyota, tem F4000, tem F1000, tem esses caminhonetes menores, transporta menos, mas eles conseguem penetrar aí em regiões aí que esse bichão aqui tem muita dificuldade, se não consegue entrar ou está proibido, né, gente? É igual aquela Senhora do Carmo lá que não pode descer, né, veículos acima de uma quantidade de eixos. Então, existem opções que podem ser utilizadas dentro ou fora da zona urbana. Para isso, é um modelo truck com capacidade de deslocar 12 toneladas por carga. Muito comum também, né, os veículos trucados, como o nome já diz, né? Trucado tem duas rodinhas aqui, ó, dois eixos aqui. Aí tem os tocos, que eles chamam muito popularmente de toco, que tem apenas dois eixos. Esse aqui tem três eixos, né, ao todo, esse aqui dois eixos. Aí às vezes eles colocam o truck com um segundo eixo direcional aqui. Esse eixo direcional faz com que você consiga carregar mais carga aqui. Eu tenho um desse tipo de caminhão, com um segundo eixo direcional, que consegue carregar aí, sobe aí para 18 toneladas na balança, que pode. E é interessante, que aí vai explorando, né? Ô, professor, Oi? só uma pergunta, eu não sei se você saberia responder. Esse Hum. que tem, o caminhão que tem o eixo direcional, é aquele que a segunda roda da frente gira também, né? Vira de acordo Isso. com o volante. Isso. Ele gasta muito pneu, porque é meio difícil as duas angularem, mesmo com aquela correção que eles tenham, de virar sempre sem, tipo assim, meio que forçar a roda, arrastar. Não, eu vou te explicar como é que funciona. Com carga apenas, tá? Só quando você tiver carga, que aquele eixo ele fica realmente no piso, né? Nesse momento, eu vou te falar, eu não vejo diferença não, tá? Do desgaste, não. Isso porque eu falo que eu tenho um. Então, assim, trabalha puxando minério e pedra, essas coisas. Então, assim, nesse sentido, como é que ele funciona? Deixa eu ver se eu pego aqui. O que eu tenho é um modelo aqui, ó. 24280. Litro aqui, o pessoal gosta de falar assim. Esse eixo aqui, essa roda aqui, ó, ela fica suspensa. Tá vendo? Ela fica suspensa. Aqui, ó, ela aqui tá suspensa. Aham. Tá mais fácil de olhar aqui, ó. Exatamente isso aqui que eu tenho aqui. Então, só quando. Aí, isso aqui não fica suspenso por causa do peso, não. É pneumático mesmo. Você ativa. é, é, Você aperta lá o comando lá na cabine aqui, e aí a rodinha desce aqui. Então, isso é uma forma de economizar. É igual a outra roda lá atrás lá. Aqui, basicamente, é muito sincronizado. Então, não tem esse problema, porque os eixos estão muito próximos dos outros, tá vendo? Aham. Então, assim, são formas, assim. Não sei se eu respondi sua pergunta, mas, em geral,
O desgaste não é maior, não, porque ele não arrasta. Ele realmente é muito sincronizado com a roda, tá? Por isso que é caro para colocar um segundo eixo, um segundo eixo direcional, tá? Uhum. Aqui, ó, aqui é um exemplo disso, ó. As duas rodas estão, né, totalmente alinhadas aqui. Agora, se você tiver um problema que não tiver muito alinhada, aí vai arrastar, aí você vai... Inclusive, pode até causar um acidente e tal. Ok? Entendi. Valeu. Então, é importante destacar que para obter lucros, as empresas necessitam calcular o valor dos gastos e, posteriormente, compará-los com as receitas. Para isso, necessita calcular os custos operacionais e administrativos. Aí, finalizou. O que ele está falando aqui, gente? Óbvio, né, que para você saber o seu lucro mensal, você tem que pegar as receitas, menos todos os gastos, é igual ao seu lucro mensal. Ok? Então, essa é a seção 2.1. Vocês têm dúvidas? Até então tá indo bem. Bom, Tranquilo demais, né? Muito tranquilo, sou. Então, vamos para o segundo aqui, ó. Transporte ferroviário e suas características. Vamos falar de trem agora. Na aula passada eu mostrei para vocês vários modais, né? Então agora nós vamos falar de trem. E aí a gente vai enfrentar essa situação, problema aqui. Na cidade de Cascavel está localizada a empresa de transporte ferroviários Locomotive. O objetivo do Sir Jones é nome de filme americano, é Sir Jones, principalmente aqueles da Idade Média, né? Sir Jones, um dos gestores da empresa, é criar um terminal de cargas com caminhões e trens na cidade, para deslocar grãos até o porto de Paranaguá. Paranaguá, eu falei com vocês, né? Fica lá no Paraná. E aí, o objetivo dele é justamente, vamos fazer um terminalzinho de carga para a gente poder fazer uma logística aí, transporte, através de dois tipos de modais, rodoviários e ferroviários. Nessa unidade, então, estudaremos as características dos principais meios de transporte no contexto da logística. Apresentam grande relevância pelo fato de serem responsáveis pelo deslocamento das cargas do ponto de origem até o ponto de destino. Bom, legal. Ao final dessa sessão, então, esperamos que você, como analista logístico da Money Investments, tome uma decisão. Após ter observado a situação atual do porto de Paranaguá, a Money Investments deve ou não adquirir empresas de transporte ferroviário locomotivo. Então, vamos lá. Para a compreensão dessa situação problema, o que a gente vai entender? Interpretar a situação problema, ter conhecimento do transporte ferroviário e conhecer a dinâmica operacional do porto de Paranaguá. E aí, entrando na unidade, aí tem algumas características da malha ferroviária brasileira. Ela é utilizada por poucos setores da atividade econômica nacional. Até o ano de 2010, apenas 10 produtos, quase todos granéis para exportação, somavam 91% de tudo que é transportado pelas ferrovias. Então, a maior parte das ferrovias transporta itens a granéis. Ok? E aí a gente vem aqueles tipos de containers lá que eu mostrei na última aula para vocês. Só o carregamento de minérios representou 74,37% da movimentação total de cargas desse modal, de acordo com o dias 2012. Usa muito, gente, no setor siderúrgico, de mineração, o transporte por ferrovias. A Vale mesmo não precisa nem falar, né? O transporte ferroviário tem como principal característica a capacidade de transportar com eficiência grandes volumes de carga, tendo como diferencial o fato de apresentar vantagens significativas em percursos de médias e grandes distâncias. Então, o principal item aqui que o ferroviário apresenta com vantagem é os itens realmente a granéis, né? Infelizmente, nós não temos um trem-bala, né? Aquele trem-bala daquela musiquinha lá, né? Como é que chama aquela musiquinha? A vida é trem-bala, né? Parceiro, lá na China aqui é uma lentidão danada. É o quê? É umas 13 horas daqui de trem lá no Espírito Santo, né? Então é muita coisa. Então pensou 13, 14 horas, você 13, 14 horas num trem. Alguém aqui, gente, já foi para Espírito Santo de trem? Saindo daqui para Espírito Santo de trem ou não? Eu já. Eu. Já.
Então, conta a experiência aí, um de vocês aí. A experiência, como é que foi? Foi legal? Deve ser umas 15, umas 20 horas de viagem também, né? Isso. De Carajás para São Luís são 18 horas de trem. 18 de trem. E você foi e foi tranquilo? O trem totalmente macio, amortecedor? Como é que foi aí? Teve colchão, teve travesseirinho, ar-condicionado? Conta aí para nós. Na época que eu fui, fui com ar-condicionado, tranquilo, uma boa. Mas o pessoal que estava sem ar-condicionado, a tristeza, viu? Muito quente, 40 graus daqui lá dentro. Já pensou, gente? Igual essa temperatura que BH fez aí há poucos dias aí, eu sei lá, dentro de um trem, suando, o bichinho andando devagar. Nos primeiros momentos é legal, né? Ah, tô andando de trem e tal, mas e depois de um tempo, né? Depois de 12 horas. Imagina o seguinte, vocês saem 8 horas da manhã. Agora você imagina, você tá 5h30 da tarde ainda num trem, né? E detalhe, né? Não é numa cama, não. O trem não tem cama, não, né? E aí? É muita coisa, né? Muito tempo, né? Se a gente for parar a pensar. Então, não é um modal muito apropriado para passageiro nos dias de hoje, né? A gente tem modais mais vantajosos nesses termos. Porém, consegue Mas carregar muita gente. Oi? Mas você viu o novo trem bala japonês, aquele Bullet, que consegue chegar a 4.800 km por hora? Pois é isso que tá o problema, é isso que eu ia chegar lá. Se vocês forem pegar um trem aqui no Brasil, gente, não tem como. Agora, o trem bala que existe lá, né? A Vida Trem Bala, parceira, que as musiquinhas lá que tem aí. Se a gente for pegar um japonês aqui, ó. Primeiro ponto, né, gente? Aqui, ó. Novo trem bala aqui, ó. Igual o colega tá falando aí. Primeiro ponto que você observa aqui é o designer do trem. Design do trem. Ele foi feito realmente, gente, para a aerodinâmica dele, para correr. O sistema dele de propulsão é diferente. E principalmente eu quero chamar a atenção, não sei se o vídeo vai começar rápido ou vai ficar enrolando aqui. Tem que ter um comercial, né? E então um comercial que não dá para tirar. Tráfego pago, né? É nada de graça mais, não, né? Quer dizer, eu acho que nunca foi, né? Então, olha para isso aqui que eu quero fazer, eu quero chamar a atenção de vocês. É isso aqui, ó. Tá vendo a bitola? O espaço entre trilhos é chamado de bitola. Tem que ter, gente, toda uma bitola especial, o sistema para ele não descarrilhar. Veja bem, a estrutura que se utiliza é muito diferente daquilo que você viu quando você foi para o Espírito Santo. Olha lá. Esse aí chama Shinkansen, esse trem aí. Então, assim, e aqui no Brasil as bitolas são diferentes. Aqui, ó, bitolas. Aqui, ó, as bitolas brasileiras. A gente tem bitola estreita, tem bitola larga. Às vezes você tem na mesma ferrovia, lá naquele conjunto, a bitola mista para tentar casar os dois, né, para poder passar. Mas assim, tem tanta diferença de bitola aqui no Brasil que às vezes, né, é muito comum até o trem ele tem que fazer a troca de bitola, né? E no final a gente pega ainda o rolimã para fazer o carrinho, né? Exato, é o que sobra, né? Mas aqui Então, para transporte modal no Brasil, a empresa líder aí no transporte de carga, não só minério, mas outros insumos aí, é a Companhia Vale do Rio Doce. A bitola métrica deles é 1,20 m ou 1,10 m, alguma coisa assim. A Vale, quando ela comprou e fez a concessão das linhas, a primeira coisa que ela fez e que ela pratica até hoje é justamente colocar uma padronização das locomotivas que ela possui.
Mas ela também ela cede a concessão em determinados pontos, por exemplo, a outras empresas, igual a VLI, uma MRS, né? Aí entra a questão justamente de você ter uma bitola mista, porque a MRS não possui, mas a Vale tem a oportunidade de repente ceder a concessão aí, tecnicamente falando, para um concorrente. Perfeito, ótimo comentário. E um dos pontos aqui, gente, é o Mais 300 seguinte. pontos não, né? Não, é só o comentário, né? Eu não perguntei nada. O ponto é na hora de perguntar. Mas obrigado pela participação. Aqui, olha, é o seguinte: quanto mais larga for, principalmente os padrões europeus, pessoal, eles foram alargando para dar mais estabilidade na curva, tá? Então, ainda mais no comecinho aqui, né, do nosso processo aí, de industrialização mesmo, né, da infraestrutura, da malha ferroviária, era muito comum as bitolas serem mais estreitas. E por quê? Para os vagões daquela época, os trens, eles não tinham a velocidade que hoje é possível ter, né, lá como na locomotiva. E aí o seguinte, aí hoje a gente enfrenta ainda esse obstáculo no modal ferroviário, tá? Além de tudo que a gente está falando aí. Porém, né, gente, a gente vai ver aí, mais uma vez eu falei já, né, a partir da década de 90, 1992, o governo do Collor, ele começou a desestatizar essas companhias, Vale do Rio Doce, que virou Vale, né, que tinha muita malha ferroviária no seu tipo de transporte próprio e tal. A gente tem, por exemplo, a VLI, né, que é um segmento da Vale específico, né, que o colega falou aí. Realmente a VLI é muito representativa no setor, né? Vocês podem até mandar currículo para a VLI lá, se vocês quiserem trabalhar lá. VLI é da Vale, tem até um colega meu que trabalha lá. E assim, é interessante porque a partir desse momento o setor privado começou a investir em ferrovia. E hoje há esse tipo de investimento. Porém, né, infelizmente, tem algumas barreiras, né, de entrada e até mesmo de investimento nesse setor. A gente tem um lobby muito grande das indústrias automobilísticas, né, das indústrias, as fábricas de caminhões e tal. E aí a gente tem esses problemas aqui, né? Não, mas tem uma outra questão também, professor. É interessante para eles, a malha ferroviária, onde é interessante. Né? Eu estou falando aí do agronegócio, onde tem que escoar soja, milho, essas coisas. E é um transporte extremamente caro. Uhum. Né? Só que o problema é o seguinte: como é que você investe numa malha ferroviária hoje com o seu, no caso especificamente que a gente está falando aí, as questões geográficas em jogo? Porque às vezes, por exemplo, onde passaria uma locomotiva, está passando uma estrada. E aí, para você ter que desviar, você tem que fazer túnel. Aí o túnel fica mais caro. E o nosso solo também, a gente sabe aqui que ele não é tão simples assim da gente poder trabalhar com ele. E fora isso, ainda tem um outro probleminha aí que, que a gente enquadra ali, que é muito representativo, que é a questão política e os interesses do setor privado. Mas você falou uma coisa, sim, é certo, há interesse, há. Porém, tem outros interesses também conflitantes também nesse jogo político aí. Quando eu trabalhei em ferrovia, eu jamais imaginei, por exemplo, de eu ver uma composição com 256 vagões de minério, igual a companhia Vale do Rio Doce conseguiu colocar. Mas ela teve que trazer composição de fora, né? O equipamento veio de fora, vieram as destes americanas, que aqui no Brasil não tinha isso. E foi a primeira vez que eu vi uma locomotiva, por exemplo, com 4 jogos de truque. Cada truque daquilo com 8 rodízios. Então, quanto maior a minha área de contato, maior o meu poder de tração, maior a minha capacidade de tracionar e, logicamente, eu vou ter um volume maior de carga significativo por transporte. Mas, assim, eu não vejo, assim, a não ser Vale e VLI que consegue ter capital próprio para poder fazer isso.
E assim, e era estatal, né? A gente tem que pensar também nesse sentido Praticamente aí. entregou, né? Quando eu lembro quando Tem eu a era Ferrovia garoto ainda, Santa Atlântica também. Oi? eu lembro quando eu era garoto em Mariana, quando a companhia foi privatizada, foi vendida, passaram-se alguns meses, o pessoal ficou naquela, né? Pô, mas a linha vai continuar, não vai continuar, vai continuar aqui na cidade. Então, a Vale do Rio Doce, a primeira coisa que ela fez, ela veio desativando as linhas que ela não achava interessante. Veio um equipamento que eu não lembro o nome dele, mas até a brita da antiga linha, eles recolheram. Eles picaram os trilhos, tinha uma máquina, um equipamento recolhendo os trilhos, tinha um outro equipamento recolhendo a brita. Não ficou nem assim, nem a grama que crescia entre a vegetação. Se ficou, a Vale do Rio Doce, ela retirou tudo para poder fazer a reposição e a melhoria em outros lugares. Até isso ela fez. Pois é, e são gigantes, assim. Se a gente for parar, gente, para igual o Luciano está falando, aqui se gasta muito em quê? Né? O custo fixo inicial ele é altíssimo para a gente poder fazer essa infraestrutura aqui, comprar os vagões, etc. Depois o custo variável no transporte ele cai. Ou é o mesmo né, das aeronaves, custo fixo altíssimo, a infraestrutura altíssima, portuário também. Os navios são caríssimos, um porta-container. Né? Da mesma forma, são os grandes players mesmo, que as grandes companhias que têm muito dinheiro. Essa aqui é uma outra aqui, ó, Ferrovia Centro-Atlântica, que é bem representativa aqui, também aqui na América do Sul. Só que a gente tem poucos players, o que faz deste mercado um oligopólio, dominado pelos gigantes. Então a gente tem oligopólio na indústria automobilística, até que entrou mais empresas aqui, mas ainda tem, né, aumentou a quantidade, mas fabricantes aqui no Brasil mesmo ainda tem poucos que fabricam. Aqui no campo das ferrovias, oligopólio. Nos campos, né, das companhias aéreas, oligopólio. Então, olha para vocês verem, né? O nosso setor de transporte está nas mãos de quem? De poucas pessoas. Isso é bom ou ruim? Né? Acaba sendo ruim, entre aspas, em certo ponto, porque é eles que ditam, de fato, né, os preços que vão acontecer. E a barreira de entrada é muito alta, né, gente? Igual ele está falando, o Luciano está falando aí, ó. Poucas empresas conseguem fazer com custo baixo. A Vale, quando ela faz essa remoção de uma forma mais tecnológica, ela reduz custo. Imagina você fazer isso de forma manual. Então a gente tem todos esses pontos aí. Não, eu tinha aqui o vídeo máquina do equipamento. Era uma coisa fantástica, uma coisa assim que demorava meses, ela executou assim em dias. E com um número mínimo de pessoas. Pois é. Um para poder recolher trilhos, que ele picava no lugar, e já tinha um equipamento da via. Então, ela, no exato momento que ela cortava, ela já carregava. Vinha um outro equipamento recolhendo todos os dormentes, prego, tudo que você pensar, eles recolhiam. E dias depois vinha um outro equipamento só para recolher a brita. Não ficava nada. Eles aproveitavam tudo. Pois é, e assim, igual o colega falou, né, das aulas passadas aí, quem trabalha no setor da construção, o pessoal está usando tudo, né, e até mesmo os rejeitos de demolição é utilizado para revender e entrar de volta no processo aí de logística reversa. Bom, e aí então a gente tem aqui então o transporte ferroviário, que comparado com o rodoviário, ele apresenta menor incidência de acidente, furtos e roubos, igual a gente falou, né? O vagão, ele, além, né, de ser hermeticamente fechado, geralmente você coloca as portas do container travadas umas nas outras, é muito difícil você conseguir tirar um trem, conseguir realmente assaltar aquele trem, mesmo porque não necessariamente o trem vai carregar produtos sempre de baixo valor, obviamente, né? Porém, ele é mais difícil de ter roubos relacionados. É um modal considerado lento,
né, comparado aos outros tipos de modais, porque a gente não tem um trem-bala, a gente não tem isso aqui. O nosso transporte ele é lento, e a gente sabe que a malha ferroviária brasileira tem pouco mais de 28 mil quilômetros de extensão, dos quais 1.121 são eletrificados, muito pouco, né? Então, nesse cenário, o país utiliza dois modelos básicos de trem, que é o trem elétrico e a locomotiva a diesel. Então, gente, olha para vocês verem, né? Que interessante, né? O que nós estamos falando aqui? Não chega nem a 5%, né? É muito pouco, né? Um pouco, em termos de 5% só eletrificados. E o resto é combustível, né? Diesel, propriamente dito. E o diesel também, que é gasto aqui, faz com que o custo do trem fique caro também, nesse sentido. Que o diesel não está barato. E aí a gente terminou a 2.2. Perguntas? Esse trem foi entendido? Entenderam o trem? Ai, ai. Uma bala. Entendeu o trem como uma bala. Então, ok, saindo do transporte rodoviário, nós vamos para o último, então, né, o último ponto. E nós vamos falar especificamente agora do transporte aéreo, Air Race, e o fluvial também. Então, olha lá, no estado do Paraná, existem 3 empresas que atuam no segmento de transporte de cargas, que estão passando por processo de tomada de decisões sob a observação da empresa Money Investments, interessada na obtenção de 51% da participação em cada uma para, no futuro, realizar um processo de fusão entre elas. Olha como é que as empresas são espertas, né? Compra-se 51% de 2 empresas e depois você tem a decisão sobre as duas. Você tem a tomada de decisão majoritária, né? Você é o acionista majoritário, então você tem o direito de tomada de decisão, e aí você vai lá e toma a decisão de fazer uma fusão. Acabou. Você, como contratado como analista logístico da empresa, deverá, junto com os gestores dela, tomar uma decisão. É viável ou não a compra da participação de 51% das 3 empresas? E aí a gente tem aqui, ó. Primeiro, a empresa Agotrans. Ela é responsável pelo deslocamento de grãos até o porto de Paranaguá. Precisa modernizar sua frota de veículos. Para isso, tem 2 propostas. A primeira das quais consiste na aquisição de 8 caminhões modelo Bitrain, com investimento à vista de 14,796 milhões, vão gerar um lucro mensal de 540 mil reais. A segunda proposta consiste em adquirir 6 treminhões, igual a gente viu, o investimento é 18 milhões, vai gerar um lucro líquido mensal de 650 mil, e para sensibilizar os investidores, o prazo de retorno é de 25 meses, né? O payback, 25 meses. Na cidade de Cascavel está localizada a empresa de transporte rodoviário Locomotive. O objetivo do Sr. Jones, um dos gestores da empresa, é criar um terminal de cargas com caminhões e trens na cidade para deslocar grãos até o porto de Paranaguá. Se o porto tiver estrutura para receber os veículos, os investidores estarão dispostos a adquirir os 51% das locomotivas. Da locomotive, quer dizer. Então, desde que o porto tem estrutura. Já a empresa Ícaro e Neturno recebe componentes eletrônicos que chegam ao porto de Antonina e tem como principal atividade o deslocamento destes via transporte aéreo para a Zona Franca de Manaus. Os investidores estão interessados em saber como é feito o trâmite da documentação e manuseio dos containers para ver a possibilidade de investir na empresa. Nas 3 sessões que vamos estudar, você, como analista logístico da Money Investments, vai avaliar a situação de cada uma das 3 empresas e tomar uma decisão. A Money, após o diagnóstico, deverá comprar os 51% de cada empresa? Bom, vamos lá. Para a compreensão dessa situação, então, a gente vai interpretar a solução do problema, ter conhecimento dos transportes aéreo e aquaviário e conhecer a dinâmica operacional dos portos e aeroportos do Brasil. Então, o transporte aéreo apresenta 3 serviços que são classificados como, primeiro, serviços regulares. O que são os serviços regulares no transporte aéreo? É um tipo de serviço que apresenta frequência de saídas regulares em períodos previamente anunciados, tanto para os voos nationals ou nacionais, né,
como para voos internacionais. Essa regularidade operacional possibilita um planejamento prévio com relação ao transporte de passageiros e cargas, porque os voos são regulares, são periódicos, saem em períodos definidos e planejados. E a gente tem, além dos voos regulares, os serviços regulares, tem os serviços regionais. Esse tipo de serviço tem como principal característica linhas nacionais de âmbito regional, sendo voltado para o atendimento de passageiros e cargas em cidades de pequeno e médio e pequeno, cidades de médio e pequeno porte, fora do eixo das capitais. O aeroporto da Pampulha leva muita gente para o sul de Minas, ok? Serviços regionais. E existem os serviços gerais. Essa modalidade está relacionada com outros tipos de serviços, como táxi aéreo, pulverização de plantações, aerofotogrametria e outros. A aerofotogrametria, para quem não conhece, é quando você tira fotos, tá, de vistas aéreas, né, numa aeronave, obviamente. Você tira fotos do solo, em direção ao solo, e depois você faz medições através das fotos. Qual que é a distância, qual que seria o relevo e tal. Então, a gente tem a fotogrametria utilizada na modalidade aérea também. A fotogrametria, você pode tirar uma foto e, em cima da foto, você fazer as medições em termos de escala e tal. Isso é o processo de fotogrametria. Então, pode ser realizado no solo e aéreo. Aero é quando realmente você utiliza através de uma aeronave ou similar. Tá? Bom, e os serviços gerais, né, já falei isso aqui. Então, nesse cenário, encontramos o modal aéreo, uma grande alternativa de transporte em países de dimensões continentais. E, ao mesmo tempo, em países interiores que não possuem cobertura marítima. É o meio mais rápido, né, gente? É o meio mais rápido, já está bastante popularizado, né, o transporte aéreo, e tem passagens aéreas que chegam a ficar bem mais baratas, né, de menor custo, do que comparada às rodoviárias, né, as rodoviárias principalmente. Pode ser que até de trem mesmo, mas geralmente é mais rodoviárias. Bom, então vamos acessar alguns links. Vocês depois podem acessar esses links aqui, que são alguns artigos para esclarecer algumas dúvidas. E tem um videozinho de encerramento aqui. Acabou, você vê que coisa, né? Só tinha essa informação aqui. Aí agora a gente vai para aquilo que eu falei com vocês. Tem alguma dúvida a respeito do aéreo? Que eu falei do aéreo na semana passada, né? Vou acessar aqui o material. Vou mandar uma manguinha lá pro porto de Nova York, vamos? Aqui só para vocês lembrarem, né? Eu falei de alguns modais. Tem que ensinar também a importar. Importar aí é outra disciplina, é logística internacional. Aí vocês podem fazer a disciplina de logística internacional comigo, entendeu? Inclusive, esse slide é da disciplina logística internacional, é um dos slides aqui. É o graneleiro aqui, o Hooper, né? A gente usa muito, eu mostrei alguns vagões. Lembra que eu falei para vocês que o Full Packs é mais para passageiro, tá, gente? O Full Cargas para cargas. Quando o Full Packs fala, carga é de malinha e tal. A Kombi é o que usa o misto de carga e passageiro, tá? Só para ficar bem nítido, né? A gente falou um pouco aqui do conhecimento de transporte marítimo, que é o Bill of Lading. Bill of Landing, aí você tem o navio graneleiro, mostrei alguns exemplos, né? O tanque, o porta-container, o roll-roll, que é o roll-on, roll-off. Aí você tem os caminhõezinhos aqui, né? O do modal rodoviário. Aí tem algumas taxas específicas, né? Aí eu mostrei aqui que é um caminhão baú, caminhão aberto, caminhão refrigerado, caminhão plataforma. Qual que é o documento de transporte rodoviário, que é o DACT. CTRC para internacional, mostrei também.
algumas vantagens do rodoviário e o cálculo de cubagem do modal rodoviário. E aí, a gente entrou aqui, né, especificamente no nosso case, tá? Da gente poder fazer um ensaio aqui só para vocês, explicar para vocês. São os projetos com modal de transporte. Então, eu vou fazer junto com vocês, tá, pessoal? Então, vocês podem ficar tranquilos que nesta aula vocês não precisarão fazer sozinhos, né? A única coisa que eu vou passar para vocês é o Kahoot. Porém, na semana que vem, nós vamos fazer alguns exercícios em sala juntos. Quer dizer, vou dar um tempo para vocês fazerem, depois eu vou corrigir. Então, vamos lá. O comercial da empresa X ou X vendeu 9 toneladas de manga para uma empresa em Nova York. E aí, o cliente fez alguns requisitos. Olha, esse material tem que chegar até 15 dias aqui. O menor custo logístico possível, ok, operador logístico? E as frutas têm que estar em condições de consumo para o mercado internacional, ou seja, tem que estar boas para consumo. E as características do envio é o seguinte. Primeiro, o carregamento sai de uma fazenda em Petrolina, em Pernambuco, para o porto de Suape, no mesmo estado, em direção ao porto de Nova York. Então ele sai de Suape para Nova York em navio, né? E ele vai de uma fazenda de Petrolina para o porto de Suape rodoviário. Quais são os modais, então? Aí você vai usar, né, o modal rodoviário e você vai usar o modal marítimo. Ok? Nós vamos usar essas intermodalidade aqui. Quais são as especificações da carga, então? Nós vamos mandar a manguinha lá para lá, né? Primeiro, a carga ela terá 9 toneladas. As caixas, elas têm essa dimensão aqui, ó, de 25 centímetros por 25. Tá vendo? 25 de altura e tal. Largura. Então, quantos quilos tem cada caixa? Tem 10 quilos em cada caixa. E ela não é não paletizada. Então, gente, se você tem 9 toneladas, que 9.000 quilos, e cada caixa tem 10 quilos, 9.000 dividido por 10 é 900 caixas que a gente vai transportar. Ela é não paletizada, ou seja, é do jeitinho que você está vendo aqui, não tem pallet, tampa, aqueles pallets de madeira, né? O pessoal usa bastante para poder fazer painel, até móveis e tal. A fruta é retirada para amadurecer no período de transporte. O tempo máximo de envio é 20 dias, senão ela estraga. E o container tem que ser refrigerado. Olha o container aí, ó. Esse é o bichão para usar, tá? O container refrigerado. E aí nós vamos começar a fazer o cálculo. Primeiro, container disponíveis, quais que a gente tem? Tem de 20 pés e de 40 pés. O de 20 pés, ele comporta 28,3 metros cúbicos. O de 40, 59 metros cúbicos. Aí, o que a gente faz? Lembra da caixinha? As aulinhas que a gente viu lá, na geometria. Geometria é aula de quê? Quinta série, né? Geometria. Então, comprimento, largura e altura, né? Ainda mais aqui, a gente tem 0,25 ao cubo. Então, o que a gente faz? Calcula 0,25 ao cubo. Quanto que dá 0,25 ao cubo, gente? Considerando que a gente tem 900 volumes, 900 vezes 0,25, 0,25, 0,25 vezes 900, lembra que é 9 toneladas e cada caixa tem 10 quilos? Então, são 900 volumes, 900 caixas. Então, 900 caixas vezes 0,25, vezes 0,25, vezes 0,25, vocês vão encontrar o quê? 14,06 metros cúbicos. Essa é a nossa cubagem, ou seja, é a quantidade, volume, por assim dizer, tá? Que nós temos. Cubagem não, volume. E aí o seguinte, se eu tenho um volume de 14,6, eu tenho dois tipos de contêineres, o de 20 e o de 40. O de 20 tem 28,3, 40 e 59. Qual dos dois contêineres vocês vão comprar? Quer dizer, alugar, né? Para poder levar. O de 20 ou de 40? De 20. De 20, né? Óbvio. Para que você vai comprar o de 59 metros cúbicos para levar só esse tiquinho de manga? E daí, a cubagem no modal rodoviário, igual eu estava explicando lá,
A única coisa que você faz é multiplica por 300 o comprimento, largura e altura, vezes o número de volume, vezes 300, daria 4.218,75 como toneladas como peso cubado, tá? Isso aí é como cálculo da cubagem no modal rodoviário. Se você for para negociar, esse seria o peso cubado. Então, o peso cubado é de 4,2 toneladas. Foi lá, pesou a carga, viu que deu mais do que isso? Então, a referência que se utiliza não é no peso cubado, e sim no peso real da carga. Tá? Então, vamos lá, continuando. Modal rodoviário. Caminhão com prancha que nós vamos usar, né? A gente precisa para carregar o contêiner de 20 toneladas, então, refrigerados, com capacidade até para 16 toneladas. O caminhão que a gente vai escolher é esse, tá? Com capacidade de 16 toneladas, mesmo porque a gente não está levando nada muito pesado, né? O preço de frete cotado, né, com a transportadora, foi de R$2.000, desse tipo de caminhão. O modal aquaviário marítimo, né? Aqui, gente, é pago pelo container, tá? O valor do container é cotado com agente de carga. Então, valores do Porto de Suape ao Porto de Nova York é $2.400 para o container de 20 pés e $4.000 para o container de 40 pés, com transit time de 9 dias. Então, o transit time atende aí as especificações que a gente precisa de ter o material lá com 15 dias. Professor, Oi. vamos supondo que é uma situação real. Eu poderia conversar com o meu comprador para ele comprar, tipo assim, as 16 toneladas de manga, que eu conseguiria encher o caminhão e conseguiria quase encher um container, que aí eu pagaria o mesmo frete, né? Parabéns, garoto. Você falou uma outra coisa super interessante. O que acontece na prática, tá? Quando você faz uma venda, ainda mais internacional, geralmente define-se um lote padrão, tá? Que é o lote econômico de compra. Lote econômico de compra é um conceito chamado LEC, tá? Que a gente utiliza na hora que a gente vai negociar. Então, por exemplo, você vai vender por seu cliente quer só 14, né, 900 volumes, o seu cliente só quer 900 volumes. Aí você vai lá e pode oferecer para ele um volume, o dobro do volume com preço menor, tá? Então, isso entra na negociação também na prática. Quer uma outra coisa que você pode fazer? É o seguinte, está sobrando peça, está sobrando espaço no container, certo? Está sobrando aqui cerca de 14 metros cúbicos. É possível você compartilhar, e aí é uma estratégia colaborativa com outra empresa, e você mandar manga e algum outro produto perecível também para o Porto de Nova York também. Então é comum fazer isso, tá, gente? É compartilhar containers. Okay? E aí rateia o frete, divide o frete entre eles. Aí, por exemplo, se é $2.400 que você vai pagar, cada empresa paga $1.200. Ok? Ok. Conceito é estratégia combinada. Mas o bom da logística é isso. Você é muito flexível. Sua criatividade, você vai até onde a criatividade vai e a lei permite, tá? Bom. A documentação, então, igual eu falei, vai ter uma nota fiscal e o conhecimento de embarque marítimo, que é o Bill of Lading, né? Esse Bill of Lading aqui é necessário, junto com a nota fiscal, que tem as especificações do container, de qual que é o navio, do tomador e tal. É necessário. E aí, tem a documentação de carga aqui também, como Commercial Invoice e Packing List. Isso aqui, gente, são documentações acessórias, são a nota fiscal, e alguns prazos que a gente tem aqui, ó. Deve ser calculados os prazos a partir do navio mais próximo para embarque. O caminhão recolhe o contêiner com antecedência para a ovação da carga, que o processo que você coloca a carga no container chama de OVA, tá? Em inglês, stuffing the container, ok? Então, a gente... alguns viram e falam assim, estufar o container, que na realidade é ovar o container, tá?
stuff é de inglês, aí começa a portuguesar demais o inglês, enfim. A carga é alocada, lacrada e com devida refrigeração já vai para o porto suave. Esse trajeto demora um dia. No porto, ela tem 2 dias mais de trâmites documentais alfandegários, tá? A carga é embarcada e com 9 dias estará no porto. Então, se a gente somar 9, se a gente somar 9 com mais 2 dá o quê? 11, com mais 1, 12. Aí tem o pagamento do frete no Customs Insurance and Freight, que é um tipo de Incoterm, tá? Chamado CIF. E a previsão, então, de chegada é quanto? 9 com mais 2, 11, com mais 1, 12. Ou seja, 12 dias atende o tempo do cliente, que é de 15, gente. Atende ou não atende? Atende. Perfeito. E aqui agora a gente começa a somar o frete rodoviário mais o dólar, né? Quem dera se o dólar tivesse essa taxa, né? Estaríamos todos nós muito felizes hoje aqui no Brasil, mas infelizmente está mais que o dobro disso aí. Valor total de R$ 7.280. Operação realizada com sucesso. Mandamos a manga para lá. Ok? Ok. Então, bom, agora vamos fazer o seguinte. Então, a gente faz o intervalo. Né? A gente faz o intervalo. Se tem alguma pergunta, aí a gente Professor, retorna um pouquinho mais cedo e fazemos o carro. Oi. você tem esses slides de toda a matéria que você fez desde o início, não? Tem, Tipo assim, sem ser das pré-aulas? Esse slide que é seu mesmo? tem. Eu até já mandei ele uma vez aqui para vocês. Eu mando de novo. Tá bom, tá No bom. grupo. Você tá no grupo? Tô, mas é que meu celular não é dos melhores, digamos assim. O meu também ainda não, bobo. Meu Ó. celular, professor, ele coloca se e mas à toa. A pessoa sempre acha que eu tô ou em contradição, ou então eu tô colocando condicional. Melhor do que fatorial. É verdade. É brincadeira. Aqui, ó. Eu mandei aqui, tá? Tá lá no grupo. Beleza? Legal, viu, Gustavo? Obrigado pelo compartilhamento aqui. O Fábio também aqui do Train Bala Bullet. Obrigada, professor. Nada. Também. Vamos compartilhando aqui um com os outros aqui. Pessoal, mais alguma pergunta? Tá tranquilo? Então, nós vamos fazer o seguinte, ó, como a gente está saindo para o intervalo um pouco mais cedo, eu vou voltar um pouco mais cedo, né? Vamos combinar aqui de estar de volta aqui 8h45, pode ser? Perfeito, Então, perfeito. ótimo. 8h45 a gente retorna aqui, então, gente. A gente vai fazer o carro. O carro hoje tem 6 questões. Eu quero ver como é que vocês vão aprontar aí nesse carro aí. Vamos ver se vocês prestaram atenção na minha fala, hein? Eu acho que vai acertar mais quem prestou atenção na minha fala ao longo aí do processo da aula aí. Até daqui a pouco, pessoal. Abraço. Falou. Ok, também. Falou.
E aí, pessoal, vamos voltar? Vejo que Bora. tem 33 pessoas aqui, 15 no Kahoot. Tá faltando 18 pessoas aqui ainda, né? 17, né? Porque eu não conto. 17 pessoas para poder acessar. Aqui tem 18. 17 agora. Tinha uns ninguém aí. Ah, o trem bala tá ali, eu vi. Tinha alguém que entrou como ninguém, depois o ninguém saiu. Vou fazer uma chamadinha aqui para ver, né? É mais rápido. O Alves Isabelle. Tá ali. Bruno Augusto. O Bruno não entrou. Ô, Bruno, você tá aí, cara? Aí, professor, tá escrito na tela aí. Ela tá aqui mesmo, cara. Camila Moura. Cadê a Camila? Camila não entrou, não. Você tá aí, Camila? A Camila tá tomando café ainda. Daniel Jonathan, tá aí? Daniel não entrou. Ô, Daniel, você tá aí, cara? Tá tomando café também. Tô, professor, já entrei. Uai. Por que eu não te vejo aqui? Ou eu tô sem olhos mesmo? Ah, não, tá aqui, Daniel. Gente. Daniel. Divanil tá aí também. Douglas Henrique. Douglas Henrique. Cadê o Douglas? Tá ali. Eduardo Pereira. Eduardo. Cadê o Eduardo? O Eduardo não tá aqui. Tô aqui, professor. Vou tentar entrar aqui. Meu computador é uma tristeza. Entra aí só, não fica triste não. Faz um carinho, cara, que ele anima. Euclides. Euclides, cadê você? Tá aqui não. Ô, Euclides, você tá aí, cara? Tô, professor, tô tentando entrar aqui. Vocês acham que eu não fico em paz enquanto vocês não entram, não, né? Eu sempre vou ficar fazendo essa chamadinha aí. Ô, professor, Ah, a Natália tá tendo dificuldade para entrar no Kahoot. entendi. Eu espero, não tem problema não. Fábio e Fábio Fernandes. Tá faltando só que 6 pessoas para poder entrar. 6 nada, né? Subiu mais gente, 8 pessoas para poder entrar. Euclides. Elisa. Entrou. Eduardo. O Eduardo não entrou ainda não. Nossa, tem tanta gente aqui, gente. Meu Deus do céu. Ah, vou fazer conta mais vocês, não. Tá lá, 27. Vou esperar mais um pouquinho aqui. Vou pegar aleatório aqui, ó. Quer ver? O Túlio Quem não precisa nem perguntar. Eu aposto que ele tá aí, né? Porque ele tá no pódio quase toda semana. Vitor Magalhães. Túlio Quem tá aqui. Victor. Eu tô aqui, professor. É o Vitor que falou ou é o Túlio Quem? Do Street Vitor. Fighter? É o Vitor. Eu tô Victor. aqui, professor, tudo que. Beleza. O Victor. Até o trem bala tá aí, ui. Pois é. Cadê o Victor aqui na lista aqui? Ô, Victor, não tô vendo você aqui na lista, não. Você é o trem bala? Sou não, professor. Vou entrar aí nesse. Ah, você tá caladinho aí, né? Tá vendo aí.
Não, professor, é a primeira aula que eu tô assistindo porque eu tava tendo dificuldade de acessar o meu AVO. Aí responderam meu chamado semana passada. Entendi. Então entra aí que você vai participar do primeiro game, o quiz. Professor, o Luciano também tá com dificuldade de entrar no Kahoot. O Luciano? Isso. Entendi. Mas a dificuldade é que não consegue ou que vai conseguir? Próxima aula joga. Ah, não, professor, sabe por quê? Porque eu tava tentando conectar também e o meu não tava indo. Não carregava, entendeu? Pode ser isso o problema deles também. O meu tava Kahoot, ele não carregava. Eu coloquei ponto .it, carregou. É aqui, ó. Ó, eu vou entrar junto com vocês aqui, só para vocês verem como é que é, ó. Coloca kahoot.it, copia, cola na barrinha de negócio lá. Aí, beleza. Aí vai aparecer o GamePin. É muito simples. Aí vai lá, digita o GamePin. 230, 74, 21, dá um Enter. Aí vai pedir seu nome. Aí você coloca lá, Wilker. Aí dá um OK. Aí assim que der um OK, aí vai ficar assim, Yurin, você está dentro. Você vê o seu nickname na screen, ou seja, você vê o nome na tela, aí o seu nome tá aqui, o Wilker, tá vendo? E aí o seguinte, cara, eu apareci aqui, ó, o Wilker, tá vendo? Assim que você entra, aparece, a sua tela fica verdinha. Só que eu vou sair porque eu não posso jogar também, né? Então eu saio e espero vocês aqui. É bom jogar com muita gente, igual tá hoje aqui. Ué, o povo tá saindo, tá diminuindo. A internet tá tão ruim assim. Sem chance. Então é o seguinte, ó, eu vou perguntar, tem alguém tentando